Vamos lá então, pessoal. Começando mais uma aula nossa aí de ecologia, tá? A gente vai tratar hoje aqui de um tema bastante interessante, que é o tema referente aos ciclos biogeoquímicos, que é um tema também bastante recorrente nos vestibulares, das partes da ecologia que mais caem nos vestibulares de uma forma geral, tá? E fala sobre esses ciclos biogeoquímicos, que nada mais são do que ciclos que demonstram a interação entre a matéria inanimada com a matéria viva. Então, por isso que muitas vezes nós chamamos apenas de ciclo geoquímico, quando você tem aqui a referência apenas à matéria inanimada, e nós podemos chamar também de ciclo biogeoquímico, quando você tem, então, a interação entre essas duas frentes, tanto os fatores bióticos, seres vivos, quanto os fatores abióticos, tá? Que são os seres sem vida, mas que são indispensáveis para a vida dos seres vivos, como a água, luminosidade, salinidade, tá? O oxigênio, o CO2, a luz, tá? Que são pré-requisitos para a vida. Então, quando nós temos a interação desses dois fatores essenciais, nós vamos ter aqui, né, algumas informações pertinentes aos ciclos biogeoquímicos. Desses ciclos biogeoquímicos, nós vamos ter o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, tá? O ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre, o próprio ciclo do cálcio, que trata da reciclagem da matéria. Então, nós temos vários ciclos biogeoquímicos e é difícil, em uma prova de Enem, por exemplo, você pode até fazer aí averiguação e comparação em relação às provas anteriores de Enem, você vai verificar que sempre, pelo menos duas questões do Enem, ciências da natureza, você vai ter aí questões pertinentes a essa matéria, tá? De ciclos biogeoquímicos. Então, é muito importante, tem que saber, não tem outro jeito, não, tá? Para quem quer se dar bem numa prova futura de Enem, tem que estar aí dominando essa matéria de uma forma aí total. Bom, então vamos começar num dos ciclos biogeoquímicos aqui, que pelo menos assim, em termos de importância, em termos de cair no Enem, tá? Eu diria que é um dos principais. Aqui eu tenho dois aqui que são bastante importantes, mas em que um, tá, tem mais incidência ainda. Os dois mais importantes que nós poderíamos destacar é o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, tá, ok? Então a gente vai ver aqui como é que se dá essa interação entre o carbono e os seres vivos. Nós vamos ver essa importância também desse carbono, como é que ele passa a fazer parte da cadeia alimentar, como é que ele é transferido entre a cadeia alimentar, entre o produtor e consumidores, tá? Nós vamos ver também como que ele é devolvido depois à atmosfera. Ah, será que tem como nós termos aí a captação desse CO2 para que ele possa fazer parte da cadeia alimentar ou cadeia trófica? Nós vamos ver, né, como que isso é importante. Então, olha, como que se dá esse trajeto do carbono? Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, aí você está observando o ciclo em si. Aqui nós temos o CO2, que é o CO2 atmosférico. Vou dar uma ampliadinha aqui. Ó, você tem o gás CO2, e esse gás, ele é interessante porque nas imediações do solo, esse gás, ele está até aqui em baixa concentração, né? Na verdade, ele vai acumular muito desse gás na região que nós chamamos de região do estufa, a 20 mil metros de altitude, a 20 quilômetros de altitude da Terra. Você tem a formação, então, de um cobertor de gases, que é o estufa, dos quais o CO2, como a gente mencionou na aula passada, o CO2 é um dos principais, juntamente com o gás metano, liberado no processo de
ruminação bovina, tá? Então, nós falamos para vocês que tanto é importante hoje, quando nós estudamos sobre esse tema, é importante falarmos sobre esse gás metano, tá? Está relacionado à ruminação, à pecuária, como é importante falarmos também do CO2, que está relacionado à queima de fósseis, de combustíveis. Bom, Zé, como é que funciona esse ciclo? Bom, então você tem aqui, ó, no CO2, você tem a forma natural de liberação de CO2 para a atmosfera, e essa forma natural, ela aconteceu através de atividades, tá? De vulcões, por exemplo, que quando entravam em erupção, ele liberava essa fumaça, e essa fumaça aqui, ó, ao longo das eras geológicas, essa fumaça ia se depositando a 20 mil metros de altitude da Terra, tá? E essa fumaça aqui, ela era rica em carbono, em gás metano, que vinha dessa queima, dessa combustão. E aqui, com o passar do tempo, você tem as queimadas também. Essas queimadas, como das gimnospermas, você tem as queimadas naturais, os incêndios florestais naturais, e você tem também, que a gente chama de fogo ecológico, e você tem também as queimadas hoje provocadas pelo homem, tá? E dentre as quais nós vimos hoje tragédia que tem acontecido aí nas regiões de matas no Brasil, na região amazônica. O ano passado, na região amazônica, ainda foi mais penoso do que esse ano, mas esse ano, em contrapartida, nós tivemos aí a queimada intensa na região do Pantanal, né? Então, nós tivemos a destruição de mais de 40% do bioma nativo do Pantanal. Então, essas queimadas, elas contribuem para a liberação desse gás na atmosfera. E ainda você tem aqui um grande contribuinte que nós temos hoje a partir da Revolução Industrial. Daí vai todo aquele trajeto que nós mencionamos na aula passada, pertinente ao aquecimento global. Nós temos aí as grandes indústrias que utilizam muitas vezes o carvão, tá? E ao utilizar o carvão, vão liberar CO2 para a atmosfera. E depois da Revolução Industrial, você tem a intensificação aí da queima dos combustíveis fósseis a partir principalmente dos veículos, né? Os veículos automotores. Então começa a queimar muito, começa a liberar muito mais CO2 daquilo que era o equilíbrio natural do planeta, aí você tem, então, um incremento, um aumento nessa camada de CO2, né? Isso, aí essa camada é responsável por, em volta do planeta, formar uma estufa natural que mantém o planeta aquecido. Se você aumenta a espessura do vidro, digamos assim, entre aspas, do vidro da estufa, você aumenta com a condição de devolução de CO2, ou melhor, condição de devolução de calor para a Terra. Aí você vai aumentar a temperatura global e você tem todas as mudanças que nós temos hoje, através do aumento médio da temperatura global, nos últimos 100 anos, que o aumento médio chega a 4 graus Celsius. Tá? E nós tivemos agora, recentemente, o último setembro nosso, um dos setembros considerados um dos mais quentes da história. Aqui no Hemisfério Sul, na primavera, nós tivemos esse setembro extremamente quente. Outra coisa também que é objeto de liberação de CO2, só que esse é um objeto natural, você tem, então, liberação, tá? Através da respiração, tanto dos seres aeróbios quanto dos seres anaeróbios, você tem liberação desse gás. Então, toda vez que nós respiramos, que nós expiramos, nós liberamos essa toxina para o ar atmosférico, e essa toxina ela tende a acumular-se na região das nuvens. Bom, aí, Zé, eu tenho aqui várias formas para eu liberar o CO2 da atmosfera a partir dos seres não vivos, que são seres geoquímicos, e a partir dos seres bio, tá? Liberando esse CO2. Bom, eu tenho várias formas. Quais são essas formas? Aí nós vamos ver essas formas aqui, ó, no ciclo em si.
do carbono. Então, como que o carbono ele é devolvido entre os seres vivos? Nós vamos ter a devolução do carbono a partir da respiração. Aí dá para você ver aí, ó. Embora parece que não ficou muito bom o print aqui, né? Mas você vai ter aqui através da respiração entre os seres vivos, tanto os vegetais quanto os consumidores primários, que a gente chama de herbívoros, quanto os consumidores secundários, através da respiração, nós temos a devolução de CO2, tanto do mar, tá, quanto o CO2 do ar atmosférico. Agora, esse CO2 aqui, no caso do mar e da água, ele tem uma diferença, que é fundamental, que você não pode esquecer para a sua prova de Enem. No ar atmosférico, você tem o CO2 gasoso, obviamente. Na água do mar, tá? Você tem um CO2 diferente, ou na água doce, você tem um CO2 diferente. Ah, como é que é esse CO2? Esse CO2 ele está dissolvido, tá? Está dissolvido, ele não está na forma gasosa. Portanto, você tem que tomar muito cuidado, prestar atenção nesse detalhe, para que você não cometa nenhuma atrocidade na prova. Ah, Zé, ele está na forma gasosa? Não, ele está dissolvido. Está na forma iônica. Ou ele está na forma de íons bicarbonato, ou ele está na forma de íons, tá? Carbonato. Então, HCO3-1, ou na forma de CO3-2. Nossa, Zé, que legal, tem isso também? Tem. Mas o que que altera nisso? Altera que, nesse caso, quando ele está na forma iônica, a concentração de CO2 na água é 100 vezes maior do que aquela que é apresentada no ar. Então, estima-se mais ou menos que na água, por exemplo, você tem 3% de CO2 presente, e no ar atmosférico, nas imediações da Terra, você tem em torno de 0,03% de CO2, tá? Nossa, Zé, é verdade, tem esse detalhe, então a diferença é de 100 vezes. Sim, a forma iônica, ela é absorvida diretamente pelo corpo do vegetal. Lembrando que, por exemplo, no caso de plantas, muitas plantas aquáticas que vivem submersas, essas plantas não absorvem apenas pelo sistema radicular, então toda a extensão corpórea dela é capaz de absorver. Absorver o que, Zé? Absorver o íon carbonato e bicarbonato. Por que, Zé? Porque planta aquática não tem estômago. Não esqueçam disso, tá? Planta aquática, toda a superfície corpórea, toda a epiderme que reveste a planta, ela pode ter essa prerrogativa de absorção. Então, Zé, para eu devolver esse CO2, pode ser através da respiração, pode ser através da combustão, da queima. Com a combustão, você tem a produção natural de CO2, seja ela uma combustão espontânea ou não espontânea, e através da decomposição que você falou também, no nível trófico variante, na aula passada, pertinente à reciclagem da matéria realizada por fungos e bactérias específicas, né, Zé? Isso. Eles vão trabalhar no processo que nós chamamos de reciclagem da matéria, que eu expliquei para vocês, que os vegetais, por exemplo, eles não utilizam matéria orgânica no solo, então a matéria orgânica que vai para o solo é decomposta e convertida em matéria inorgânica, e nessa forma de matéria inorgânica, ela vai ser, então, tá, absorvida novamente, e ali você tem o ciclo, né, da matéria. Então, Zé, deixa eu entender um detalhezinho aqui sobre essa colocação. Então, nós temos três formas de devolução: respiração, combustão e decomposição, como três formas principais. Mas nós temos uma forma de entrada, que está sendo indicada aqui, ó, nessa seta, do CO2, ele vai entrar para fazer parte da cadeia alimentar, tá? A partir dos produtores, que são os vegetais, nesse caso específico aqui, o CO2 ele pode entrar através de um único processo, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo indispensável e imprescindível para o ciclo do carbono. Bom, CO2 entra, Zé? Entra. Processo fotossintético. Esse CO2 que entra aqui, ó, ele vai ser, então, no ciclo de Calvin-Benson,
convertido em compostos orgânicos. Ah, Zé, então naquela fase escura ou enzimática da fotossíntese, esse CO2 aqui ele será convertido em carboidratos? Exatamente. Como ele é convertido em carboidratos, como é que ocorre a transposição do CO2 na cadeia alimentar? Bom, como é que ele sai do produtor, vai para o herbívoro, vai para o carnívoro, ou seja, vai para os seres heterótrofos e abandona os seres autótrofos? A transposição dele na cadeia alimentar se dá através do trofismo, ou se dá através da nutrição. Então, à medida que você vai tendo o processo nutricional, um animal vai comendo o seu antecessor na cadeia, você tem então um processo, tá, de movimentação do CO2. Agora, outra forma também que nós vamos ter aqui, ó, no caso dos vegetais, ó, quando ocorre a morte dos vegetais, tá, que é uma forma interessante, ó, ou quando nos animais ocorre tanto a morte quanto a liberação, tá, de fezes, que a gente chama de egestão ou evacuação, como a liberação de escórias metabólicas, que a gente chama de excreção, que é o xixi, ou a urina desses animais. Todas as vezes que acontece isso, ou ao término do ciclo vital, ou durante o ciclo vital, na liberação de fezes e urina, você tem a liberação aqui, ó, de compostos orgânicos, tá? E esses compostos orgânicos aqui foi aqueles compostos que nós falamos para vocês, tá? Ao longo aí do processo de reciclagem da matéria. Esses compostos orgânicos, eles retornam ao ecossistema, e aí eles podem sofrer aqui, ó, dois caminhos. O caminho natural mais simples, que é o caminho da decomposição, da reciclagem. Veja só, aqui eu tenho resíduos orgânicos, que são pré-requisitos importantes durante a decomposição para formar um composto inorgânico e bastante simples, que é o CO2. Então, aqui você tem a reciclagem através da decomposição. Ou você pode ter também um outro processo aqui, ó. Eu peço que você escreva aí na sua apostila, aí, né, na sequência da aula aí da Biologia 3, que é o processo de fossilização. Você vê também bastante lá com o João e com o Cobrinho, tá? Os professores de geografia. Então, nessa fossilização aqui, ó, você vai ter, então, em condições excepcionais de temperatura e pressão, salinidade, etc., você não tem a decomposição da matéria orgânica, e sim você tem a fossilização. E a partir da fossilização, ao longo das eras geológicas, você vai ter aqui reserva de combustíveis fósseis, que posteriormente serão extraídos pelo homem e posteriormente serão utilizados no processo de combustão. Como a gente está trabalhando aqui de um ciclo, então você tem então o início desse ciclo e o retorno desse ciclo, tá? Então a gente está trabalhando aqui com um ciclo, tá? Não é só uma utilização unidirecional, não, é um ciclo, Zé. Então você está vendo que é tranquilo, muito tranquilo, tá? Então aqui eu vou fazer alguns comentários, como eu estava falando com vocês aí, com relação, e nós fizemos também aula passada, com relação aos efeitos desse carbono na atmosfera, falando aqui sobre os vulcões. E aqui, quando a gente fala do estufa, a gente tem que lembrar de três gases. 50%, como eu disse para vocês na aula passada, é o CO2 e o metano. E você tem ainda uma metade considerável, tá? Tem outros gases também, mas que são os HCFC, que são os hidrocarbonetos cloro, flúor, carbono, que são os gases de refrigeração. E esses gases também, além de contribuir negativamente com relação a outra camada, que muitas vezes você estabelece uma confusão, fica logo acima do cobertor estufa, logo acima, fica 15 mil metros acima do estufa, ou 35 mil metros da superfície da Terra. Essa camada é conhecida como camada de ozônio, tá? E o estufa, que fica a 20 mil metros, é a camada estufa. Então, quando você tem o CFC, além dele contribuir para aumentar a espessura do estufa, ele vai contribuir também para converter o ozônio, tá,
da camada que filtra a radiação ultravioleta em O2. Aí você tem um outro problema que a gente vai estudar na poluição atmosférica, que é o problema referente aí aos buracos que nós temos hoje na camada de ozônio, tá? Então aqui, ó, você tem tudo aquilo que eu falei para vocês aí, ó, essa concentração, tá tudo escrito, depois eu acabei esquecendo de compartilhar com vocês, depois eu compartilho. Todo o referencial teórico que eu acabei de falar para vocês está aqui. E aqui nós vamos ter um outro ciclo, que é bastante importante, que é o ciclo do nitrogênio. Nossa, Zé. O nitrogênio tem aqui alguns detalhes que eu tenho que guardar, né? Tem. E dos ciclos, esse é o que mais cai. Em primeiro lugar, se você pegar aí um percentual aí das questões de Enem, você vai ver que o nitrogênio vem em primeiro, em segundo lugar vem o carbono, tá? Quando não vem o carbono, vem uma referência velada ao carbono, falando aí do aquecimento global ou algo do gênero, tá? Falando sobre o problema que nós temos hoje com relação às temperaturas. Bom, Zé, quais são os desafios e quais são as premissas acerca desse ciclo do nitrogênio? Muito simples. O nitrogênio, ao contrário do CO2, com relação ao nosso caso específico, ou aos seres vivos mais evoluídos, ele não tem, muitas vezes, uma forma de entrada direta no ciclo. Tem apenas nos seres mais primitivos, como bactérias, fungos de vida livre, tá? E dessas bactérias eu me refiro muitas vezes a cianobactérias. Então, nesses compostos, nesses seres vivos, você tem, então, a capacidade de absorver e utilizar o N2 atmosférico. No nosso caso, no caso das plantas, isso não é possível. As plantas diretamente não realizam a fixação, ela tem que se associar com algumas bactérias que hospedam-se na sua raiz para realizar esse processo de fixação biológica. Então, assim, quando nós falamos do nitrogênio, o que nós temos, então, no nitrogênio? Zé, mas o nitrogênio, junto com o enxofre, junto com o carbono, junto com o hidrogênio e o oxigênio, o nitrogênio é um dos principais componentes dos compostos orgânicos. Ah, é verdade, é verdade. Se você analisar o seu corpo, por exemplo, seu corpo tem muita proteína, seu corpo tem muitos ácidos nucleicos. Tanto as proteínas quanto os ácidos nucleicos, as proteínas são formações de cadeias peptídicas, e os ácidos nucleicos, você tem as bases nitrogenadas, tanto DNA quanto RNA. Então, olha só, ele é uma matéria-prima indispensável para a vida, para a nossa vida. Então, Zé, ele está presente no ar? Sim. Uma coisa que você não pode esquecer, que ele é um dos gases mais presentes no ar atmosférico. Nossa, verdade, Zé? Verdade. Esse gás, ele está mais ou menos em torno de 78% do ar atmosférico, ele é formado por nitrogênio. Aí você fala para mim assim, bom, se ele é formado por nitrogênio, então a gente vai ter que, de certa forma, absorver esse gás? Vai absorver. Ele vai entrar nas nossas vias respiratórias, junto com o ar que nós respiramos aí, com o oxigênio, que está mais ou menos em 20%. Exatamente. Você vai absorver esse gás. Esse gás vai passar pelo seu pulmão, vai passar para a região da sua pleura pulmonar, sem o menor problema. Mas a questão de passar pelo pulmão não quer dizer que ele vai ser absorvido pelo pulmão e vai ser utilizado pelo pulmão. Então, uma pessoa que está aqui na esfera terrestre, você está respirando agora, está entrando, sim, nitrogênio, N2, tá, nas suas vias respiratórias. Só que não é absolutamente aproveitado na região pulmonar. Você não absorve absolutamente nada. Então, ele entra na inspiração junto com o oxigênio e sai na expiração junto com CO2 e água. Ah, Zé, é verdade. Então, sim, é verdade. E com um detalhe a mais,
nesse quesito. Nós temos um outro problema. Se esse N2 ele ficar retido, dependendo do problema que você tem aí, vou citar um exemplo que é um exemplo recorrente de Enem, que é a questão dos mergulhos, né? O indivíduo ele mergulha, quando ele mergulha com aquele cilindro de oxigênio, o que pode acontecer? Quem já fez mergulho marinho, algo do gênero, sabe o que eu estou falando. Na hora que você vai retornar à superfície, você tem um problema, né? Porque a cada 10 metros que você aprofunda no mar, você tem um aumento de pressão de 1 atm. Eu estou lá a 20 metros de profundidade. Então, na verdade, você está com 2 atm de pressão. Então, a pressão aumenta, tá? A pressão sobre o seu corpo aumenta, inclusive. Aí, se eu estou a 30 metros, estou com 3 atms de pressão. Bom, na hora que você está retornando, você tem que passar por aquele processo que a gente chama de despressurização, tá? Aí, o que vai acontecer? Se você retorna muito rapidamente, você tem um período que você aguarda para você sair. Porque se você retorna muito rapidamente, nesse processo de despressurização, o nitrogênio natural que ficou armazenado muitas vezes no pulmão, tá? Na hora que você estava mergulhando, o que vai acontecer? Ele contribui para a formação de bolhas no seu sangue. E nessa formação de bolhas no seu sangue, você tem a formação de coágulos, tá? E esses coágulos, eles podem ser letais. Pode estourar no coração, pode estourar na cabeça, tá? E pode levar aí a hemorragia interna e a morte. Então, é a única situação que o nitrogênio ele torna-se um vilão para a gente. Em outra situação, ele não é nem aproveitado, tá? E nem perigoso, quando nós estamos no ambiente normal nosso, andando e respirando. Embora ele esteja presente nos nossos pulmões, ele está entrando e está saindo. Ô Zé, mas se ele não está sendo fixado no nosso pulmão, como é que ele vai ser utilizado? Então, nós precisamos utilizar esse nitrogênio. Como que nós vamos utilizar esse nitrogênio? Nós vamos utilizar esse nitrogênio de uma única forma. Os animais, de uma forma geral, os seres heterótrofos maiores, eles só têm uma forma de utilizar esse nitrogênio, através da nutrição. Então, quando eu como proteína vegetal e quando eu como proteína animal, exato. Quando você come essas formas proteicas, você está, então, recebendo por transferência, tá, o nitrogênio ao longo da cadeia alimentar. Então, por exemplo, quando um animal ele come uma planta, ele está recebendo, então, o nitrogênio na cadeia alimentar. Então você tem essa forma? Sim, eu tenho a forma de transposição nutricional entre os seres heterótrofos. E o vegetal? Como é que o vegetal ele consegue se beneficiar do nitrogênio? Lembra que eu falei para vocês que não adianta você jogar apenas o humus do pé da planta, na expectativa de que a planta vai absorver composto orgânico? A planta não absorve composto orgânico. Esse composto orgânico que está no solo, ele tem que ser revertido em composto inorgânico através de bactérias específicas. Portanto, as plantas elas dependem dessas bactérias que nós chamamos de bactérias quimiosintéticas ou bactérias nitrificantes que estão no solo. Então, são bactérias fundamentais para a vida, tá, desses vegetais. Então, um detalhe então, bastante interessante, tá, em se tratando aí de ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono. Olha só que interessante. Bom, aqui eu tenho, então, plantas e animais. Então, a única forma que é a nutrição. Mas como que esse nitrogênio ele vai ser disponibilizado no solo, por exemplo, para os vegetais absorver? A principal forma que o vegetal absorve o nitrogênio do solo é o nitrato, mas algumas plantas conseguem absorver na forma de amônia também, tá? Tanto a amônia como o nitrato são as duas principais formas. Pois bem, então aqui, ó, você tem alguns seres que vivem no solo ou que vivem na água que são conhecidas como bactérias fixadoras, tá? Então, você tem aqui as cianobactérias, os fungos de vida livre, tá? A Azotobacter,
Outra bactéria também que você tem, bactérias que estabelecem relação permanente de mutualismo com raízes de leguminosas. Essas bactérias que vivem, tá, nessa forma benéfica, são bactérias que conseguem aproveitar o nitrogênio na forma de N2. Então, elas vão fixar o nitrogênio? Vão. O que é fixar o nitrogênio? É converter o nitrogênio na forma de amônia. E essa forma de amônia permite a transformação do nitrogênio do solo. Então nessa forma de amônia aqui, permite a transformação desse nitrogênio do solo, Zé? Permite. Olha só que legal. Se eu pegar aqui o ciclo do nitrogênio, eu vou ver essa transformação. Então, olha só. Ó, o nitrogênio atmosférico, tá vendo ele aqui? 78%, né, Zé? É o gás, então, caiu no seu Enem, falou de gás mais presente, é o nitrogênio. Nitrogênio atmosférico é o gás mais presente na atmosfera. Então, através da fixação biológica aí, ó, de bactérias e cianobactérias, o que você vai ter aí, Zé? Bom, através da fixação biológica, eu vou ter esse processo aqui de conversão desse nitrogênio em amônia. Fungos de vida livre, algumas bactérias. Aqui ele chama de cianofícias, é a nomenclatura de algas azuis. Essa nomenclatura a gente não utiliza mais, né? Na verdade, não são algas, não são protoctistas, elas são bactérias. Então, são cianobactérias, tá? E aqui vai formar, então, a amônia. Olha que legal. Essa amônia aqui, Zé, ela vai ser, então, ou absorvida diretamente pelas plantas, em alguns casos, tá? E quando ela é absorvida diretamente pelas plantas, ela passa a entrar, então, na formação das plantas. Mas como que ela é absorvida? Através das raízes, tá? Aí ela sobe, junto com a água e os sais minerais, ela vai para a região de cima das plantas, e ela está no xilema da planta, está no lenho. Então, ó, aqui ela está nas plantas. E você sabe que alguns animais comem só plantas, são herbívoros. Quando os herbívoros comem os produtores, eles recebem esse nitrogênio de forma indireta, tá? Então, aqui não tem nenhum processo parecido com o processo fotossintético. Então, aqui o que acontece no ciclo do carbono? De forma indireta, ele vai, então, alimentar-se, tá, dos produtores, e ao longo da cadeia alimentar aqui, ó, o herbívoro é comido pelo carnívoro, então ele vai transferir a proteína vegetal que ele ingeriu, o ácido nucleico que ele ingeriu, tá? Ele vai transferindo ao longo da cadeia alimentar. Mas que legal, mas se eu só como carne, Zé, não tem problema. A carne que você está comendo a carne bovina. E nessa carne bovina, parte da proteína é derivada de proteína de origem vegetal. Por quê? Porque o bovino, ele é herbívoro. Tá entendendo? Então, você tem uma relação direta aí com as plantas. Então, o que vai acontecer? Ó, quando você tem a morte, término do ciclo vital das plantas, nos animais também, quando você tem tanto a morte quanto durante o ciclo vital, você tem a liberação de urina e fezes, excreção e egestão, você tem aqui, ó, a liberação de compostos nitrogenados. Nossa, que legal. Então, eu tenho esses compostos aqui, Zé, que são os compostos nitrogenados. Exatamente. Só que aí nós temos aqui um adendo. Esses compostos aqui são os resíduos orgânicos que também são liberados lá no ciclo do carbono. Só que não esqueça do nome. Eu peço que vocês, até na apostila aí, vocês coloquem esse nome, que isso pede em Enem, tá? Ó, o principal composto nitrogenado orgânico que a gente libera, que é participante, libera para o solo, principalmente, que é participante ativo do ciclo do nitrogênio, o principal composto é a glicina, aquele aminoácido que você conhece bem, tá? Aqui você tem, então, a glicina. Nossa, Zé, glicina, isso, coloca embaixo, glicina, tá? Aí o que vai acontecer, Zé? Bom, esses compostos nitrogenados, eles vão sofrer aqui a ação de bactérias que nós chamamos de bactérias decompositoras, tá? Essas bactérias decompositoras,
elas vão realizar o que nós chamamos de amonização. O que é amonização, Zé? Eu vou converter a glicina, que é um aminoácido, que é um composto orgânico, em amônia. Nossa, então é fácil isso, hein, Zé? Isso, bem facinho. Eu vou converter a glicina em amônia. Aí você está convertendo, então, o aminoácido num composto inorgânico, né? Isso, estou convertendo num composto inorgânico. Então, aqui, você, de certa forma, está realizando também a reciclagem da matéria. Claro que sim, até porque está sendo feito por fungos e bactérias decompositoras, o processo de amonização. Uma outra também forma de reciclagem da matéria. Bom, aí eu tinha um composto orgânico, eu passo a ter um composto inorgânico. E nós vimos aqui que a amônia é absorvida direto, pode ser absorvida direto, pelo menos por alguns vegetais, ainda que não seja a principal forma no cardápio desses vegetais. Mas a amônia é uma forma importante, tá? A ser absorvida pelos vegetais. Ah, então eu tenho amônia. Tem amônia. Que legal, Zé. Então tem o processo da amonização. Sim, você tem aqui o processo da amonização. Agora, olha que legal também que acontece aqui, ó. Essa amônia no solo, como ela não é tão efetiva para a planta, ela não é tão absorvida, ela vai sofrer aqui a ação de bactérias que nós chamamos de bactérias quimiosintéticas. Aquelas bactérias que realizam aquele outro processo que permite também o autotrofismo, né? Então, que permite os seres produzir o seu próprio alimento utilizando de energia química liberada no processo de oxidação. Então, olha só, essa amônia aqui, ó, ela pode ser convertida em nitrito. Tome muito cuidado aqui, ó, porque esse processo de conversão da amônia em nitrito é realizado por dois tipos de bactéria que eu vou falar aqui no texto dessa aula, depois você vai ter aí o texto, tá? E essas bactérias é a bactéria Nitrosomonas e a bactéria Nitrosococcus. O que essas bactérias elas realizam nos solos? Elas convertem a amônia em nitrito, na forma de ácido nitroso. Ô Zé, aí tem uma pegadinha de Enem. Esse nitrito, e assim como o amônia, assim como o nitrato, ele pode ser absorvido pela planta? Não, tá? Então, lá naquela barreira da endoderme radicular, não passa nitrito. Por quê? Porque, na verdade, o nitrito do solo, ele funciona como uma toxina para a planta. Então, na forma de nitrito, ele não é absorvido, tá? Ele tem que ser transformado depois da nitrosação, ele tem que sofrer esse processo que a gente chama de nitratação, tá? E essa nitratação, ela ocorre sob a ação de uma outra bactéria que também realiza quimiossíntese, e essa outra bactéria é a bactéria que nós chamamos de Nitrobacter. O que ela faz? Ela converte o nitrito em nitrato. Nossa, que legal! Converte o nitrito em nitrato. E agora esse nitrato que está disponível no solo? Bom, esse nitrato disponível no solo, ele é um dos principais componentes, depois da água, da seiva inorgânica que a raiz da planta vai absorver, tá? Nossa, que legal! Então a planta está absorvendo esse nitrato, está absorvendo, tá? E ele está ali subindo pelo xilema, pelo líber, ou, desculpa, pelo xilema ou pelo lenho, ele está subindo, tá? Na forma de sais minerais, misturado à água. Ah, então ele vem direto para a planta. E na planta, esse nitrogênio do nitrato é subtraído, que posteriormente, através da ação dos ribossomos presentes no retículo endoplasmático granular, você vai ter a síntese aí de proteínas. Então eu tenho síntese de proteínas, sim. Eu vou ter síntese também de elementos nitrogenados, compostos nitrogenados. Quais outros compostos nitrogenados que eu vou ter aqui sendo formado? DNA e RNA, tá? A partir das bases nitrogenadas. Então isso é subtraído do nitrogênio. Aí surge outra questão. Aí você fala assim, mas nesse ciclo aí, você vai ter o nitrato todo ele que fica disponível no solo, ele vai ser absorvido pela planta?
Não. Tem uma parte aqui, ó, que não é utilizada. Essa parte que fica no solo, que não é utilizada pela planta, ela vai sofrer ação aqui, ó, das bactérias que nós chamamos de bactérias desnitrificantes. A principal bactéria que nós temos conhecidas como bactérias desnitrificantes é o Pseudomonas, tá? Então, Pseudomonas. Então, aqui eu tenho Nitrosomonas, Nitrosococcus, aqui eu tenho Nitrobacter, aqui eu tenho Pseudomonas, e aqui eu tenho bactérias e fungos decompositores, no mesmo ciclo. Então, essa bactéria, Zé, o que vai acontecer com ela? Tá? Vai acontecer algo muito simples a partir dessas bactérias. Essas bactérias desnitrificantes vão realizar o processo que nós chamamos de desnitrificação. Nossa, que legal, desnitrificação. O que é desnitrificação? Você vai ter aqui, ó, a conversão do nitrato, novamente, através da ação dos pseudomonas, em N2 atmosférico. Ah, fechou o ciclo. Fechou o ciclo, tá? E por que fechou o ciclo? Tem um detalhe aqui, ó, a gente não pode esquecer. Olha só o que acontece aqui, ó. Nesse processo aqui, ó, tem muitas plantas que apresentam, então, principalmente as leguminosas. Quem são as plantas leguminosas? Produzem legumes? É nada a ver, né? Leguminosas são plantas que produzem vagem. Dentro da vagem ali, você tem as sementes. Então, você tem várias plantas leguminosas, soja, feijão, tá? São plantas, o amendoim, que produz vagem com sementes. Então, olha só, nesse caso, o que acontece? Na região da raiz, você tem uma associação aqui, ó, com bactérias do gênero Rhizobium, tá? Ah, essa associação com bactérias do gênero Rhizobium são importantes? São. Por quê? Está na raiz da planta, essas bactérias que estão na raiz e que estabelecem essa associação com raízes de plantas leguminosas, a gente vai ver nas próximas aulas de ecologia, na cinecologia, na interação que há entre os seres vivos, e essa associação é uma associação de mutualismo, há um sinergismo, né, mutualístico, e essa associação aí, ó, a bactéria ela converte o N2 em nitrato para a planta, e a planta devolve para ela condições melhores para a sobrevivência dela no solo, para ela alimentar-se de água e sais minerais. Tá? Então você tem uma interdependência, uma associação vital. E essa associação da bacteriorrhiza, conforme a gente vai ver mais à frente, é uma associação imprescindível, tá, para a vida. Ah, Zé, então ela é imprescindível. Sim, porque os vegetais, as dicotiledôneas, grande parte delas, que apresentam essa condição de fruto tipo vagem, essas dicotiledôneas, tá, elas dependem dessas bactérias para a sua sobrevivência. Assim como nós analisamos internamente no nosso corpo, nós temos várias bactérias benéficas, tá? E nós dependemos dessas bactérias para a nossa sobrevivência. Vegetais também, eles não são diferentes. Aí aqui, ó, você vai ter um processo muito interessante que a gente chama hoje de adubação verde. Zé, o que é adubação verde? É quando eu destruo essas raízes leguminosas aqui, ó, passa um trator sobre a planta na época do florescimento. Por que na época do florescimento? Porque nessa época é a época que você tem maior interação aí nas raízes das bactérias. As raízes estão maiores, você tem maior concentração de bacteriorrizas, de nódulos dessas bactérias. Aí quando você passa a grade sobre o solo, você destrói esses nódulos, aí você permite a incorporação de nitrato diretamente no solo de uma forma natural, sem utilização de adubos químicos, fertilizantes químicos, tá? Por isso que a gente chama de adubação verde, que sempre é recorrente também no Enem. Uma outra situação que a gente não pode esquecer aqui, ó, são as descargas elétricas, tá? Nessa época do ano que a gente vai entrar aqui nas épocas de chuvas fortes, com raios, o Brasil é um dos recordistas mundiais de descargas elétricas, você tem muitas vezes aqui o N2 atmosférico, na presença aqui, ó, de um catalisador, que é a própria descarga elétrica, ele pode ser convertido diretamente em nitrato, e através da chuva, ele chega diretamente ao solo. Então, uma forma do nitrogênio atmosférico utilizar-se de fatores abióticos e ser convertido em nitrato, que posteriormente pode ser absorvido pela planta. Tá? Nossa, Zé, então,
Isso aqui é bem facinho, né? É facinho. E aqui, todos esses detalhes que eu acabei de falar para vocês aqui, tá aqui, ó, tá? Coloquei tudo bonitinho para vocês, aqui, ó, adubação verde, quando você planta leguminosa, na época da florescimento, frutificação, planta incorporada no solo. Zé, você falou também desses processos que ocorrem, da amonização, da nitrosação, tá tudo aqui também, ó. Nitratação, tá? Tudo que eu falei aqui, ó, pseudomonas, você deixou tudo anotado aí? Deixei tudo anotado, tá? Deixei tudo anotado, vou passar para vocês. Então, já vou passar já agora os dois, e a gente vai falar um pouquinho também agora do outro ciclo que nos interessa aqui, tá? Que é o ciclo do fósforo, ciclo da água, tá? Ciclo do oxigênio. Então, a gente tem vários ciclos aí que são extremamente importantes para a gente. São ciclos vitais que vocês têm que saber. Ah, então, num vestibular de Enem, tá? Ou numa prova, seja ela qual for, de vestibulares aí pelo Brasil afora, ecologia é um tema bastante recorrente. É interessante. Ontem eu apliquei uma prova no segundo ano sobre esse tema. Eu apliquei, no segundo ano a sala é bastante pequena, tem 20 e poucos alunos, né? Então só tem 7 grupos naquele sistema que a gente faz lá. Então, Zé, só tem 7 grupos, só tem 7 grupos. Mas eu apliquei 134 questões em 7 grupos, deu mais ou menos em torno de 19 questões por grupo. E uma coisa que a gente observa é que o pessoal, ele leva muito naquela situação, né? Nossa, ecologia é uma matéria muito fácil. De fato, é uma matéria extremamente fácil, tá? É verdade, é uma matéria extremamente fácil. Só que eu acho que o pessoal, por achar que a matéria é muito fácil, não presta atenção. Aí nós tivemos aí alguns pessoas que ficaram em cima da média. Não conseguiu movimentar muito não, tá? Ficou exatamente com 70%. Então, falou, mas por quê? Porque a matéria de ecologia, você acha que ela é tão fácil que muitas vezes você não presta atenção e depois no vestibular é uma matéria que cai muito e você também erra muito por desatenção, tá? Nossa, então, assim, a sala foi bem no segundo ano, mas não foi tão bem quanto eu imaginava, porque quando você fala, ó, a gente vai ter uma prova de ecologia, que primeiro vem à sua mente, tá? Nossa, nós vamos ter prova de ecologia é tranquilo. Bom, tecnicamente sim, é para ser tranquilo, né? Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre acaba sendo tão tranquilo assim, tá? Então você tem esse probleminha aí. Um outro ciclo também bastante importante. Oi. Quantas questões você vai colocar para a gente fazer na prova, sexta-feira? Você tem 4 questões para cada grupo. 4? Tá bom. 4 questões, tá? Aí, mas sabe que a prova de vocês, eu estava olhando ontem, vocês têm 14 grupos, na verdade. Então, se vocês têm 14 grupos, 4 vezes 4, 16, 56 questões que eu vou colocar. Só que em cada grupo vai estar destinado, tá? 4 questões. Ah, tem grupo que vai fazer questão 1, 2, 3 e 4. Você vai fazer só aquelas 3 questões e me enviar. Acabou. O que não vai acontecer é vocês terem que repetir as mesmas questões, né? Ah, todo grupo está fazendo as 4 mesmas questões. Não, isso não vai acontecer. Eu acho isso um pouco de perda de tempo, tá? Lógico que todo esse processo de vocês aí é um processo que envolve avaliação, essa avaliação aí é uma avaliação simples, né, Zé? Não tem como você fazer, a gente pode chamar mais de um exercício do que uma avaliação, que na verdade não é bem uma avaliação, né? É um exercício. Então, tem que dar um certo trabalhinho aí para vocês fazerem esse exercício, né? Para obter a nota, etc, tal, já que não tem outra forma, é essa mesmo. Então, assim, também não pode ser tão uma coisa tão assim, né? A mesma coisa para todo mundo. Aí você está facilitando muito, né? Pelo menos cada um trabalha com seu, na sua esfera lá, trabalha com as suas questões, aí não precisa preocupar com a questão dos colegas. Ah, mas dá mais trabalho. Para mim dá mais trabalho. Para vocês é a mesma coisa, vocês vão fazer a mesma quantidade de questões, não vai alterar absolutamente nada. Dá mais trabalho para eu corrigir. Agora, olha só, aqui nós temos o ciclo do fósforo, Zé. E esse fósforo aí? Esse fósforo aí é importante, Zé? É um ciclo fundamental? Claro que é, também é importante. Só que eu diria para você, esse fósforo está muito relacionado aí às rochas fosfatadas, tá?
E é um ciclo que cai, mas ele não cai com a mesma intensidade do que os anteriores que nós acabamos de ver, tá? Então, só para você ter uma noção do que está se passando aqui, olha o que está acontecendo aqui, ó, quando a gente fala de ciclo do fósforo, tá? Olha só, aqui você tem os animais, tá vendo aí? Esses animais e as plantas, ao término do ciclo vital, eles sofrem o processo de reciclagem da matéria pela ação dos decompositores que nós já falamos lá. Então, a presença dos decompositores nos ciclos, ele é muito constante, tá? Sempre está ali, quase sempre presente, quase sempre presente. Então, morreu, ou o animal aqui liberou fezes, ou liberou aqui urina. A ação dos decompositores também está diretamente focalizada na reciclagem da matéria. Lembra que eu falei? Então, nessa reciclagem da matéria, ele vai converter parte desses resíduos orgânicos aqui em fosfato. Então, deixa eu entender, Zé, na decomposição, libera CO2, libera. Na decomposição, você pode ter a conversão, tá? De compostos nitrogenados, que é a glicina, que é o principal exponencial, em amônia, pode acontecer. Na decomposição, também eu posso ter a formação de cálcio e fósforo. Fósforo na forma de quem? Do PO4 menos 3, que a gente vê lá na química, que é o ânion fosfato, um íon com carga negativa, um ânion fosfato. E esse ânion fosfato aqui, Zé? Bom, de uma forma bem simples, para você entender, de uma forma bem objetiva, esse ânion fosfato, muitas vezes, que ele está presente no solo, ele pode ser liberado pelas rochas do solo, tá? E pode ter contato ou com o lençol freático, ou ele pode ter contato diretamente com a água do mar, na medida que você tem aqui a liberação desses ânions que passam a fazer parte aqui, ó, da solução, tá? Da água. Pode liberar de forma direta ou pode vir através da chuva. Pode, precipitação atmosférica, tá? Então, ó, quando ele chega aqui nas regiões das imediações aqui da água, o que acontece, Zé? Bom, você vai ter aqui a sedimentação, tá? E a contribuição pela formação das rochas, principalmente, é difícil você pegar uma rocha que não tem fósforo, das rochas que a gente chama de rochas fosfatadas, tá? Aí você vai ter essa incorporação, a formação dessas rochas, que com o passar do tempo, tá? Essas rochas aqui, ó, elas vão ficando aqui descobertas, elas entram novamente no processo de degradação natural, tá? E nesse processo de degradação natural, também elas vão liberar aqui, ó, o fosfato. O fosfato, Zé. E de certa forma, muitas vezes ela está aqui no alto, né? E nessa degradação aqui, ó, esse fosfato ele pode fazer parte de nuvens, que vai descer então na forma de precipitação atmosférica. Exatamente. Então aí você tem a precipitação atmosférica também, tá, relacionada ao fósforo, que vai contribuir para a chegada dele aí também nas águas, tá? Então, basicamente, esses fósforos, eles são muito importantes, a participação direta na vida dos animais, além da formação da molécula de ATP, né, Zé? Nossa, o fósforo, ele é muito importante na formação do ATP. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, a molécula energética de ATP, adenosina tridifosfato, né? Sim, bastante importante nessa formação, dos principais. Então, o fósforo está relacionado com a liberação de energia. Ele é um combustível energético, tá, para a nossa vida. Então, assim, mas o ciclo dele no solo é muito simples. E no solo, nós temos duas formas de fósforo que a gente vai chamar aqui. Você vai ter aqui o fósforo lábio e o fósforo não lábio, tá? O fósforo lábio é aquele que está disponível para ser absorvido. E o fósforo não lábio, pelas plantas, por exemplo. Lembrando que o fósforo é um macronutriente essencial para os desenvolvimentos vegetais. E o fósforo não lábio é aquele que não está disponível para ser absorvido, tá? Então, o ciclo dele é um ciclo, assim como o ciclo do enxofre, é um ciclo mais simples, tá? Quando a gente fala de
ciclo do fósforo, ciclo do enxofre, ele é mais direto, mais objetivo, mas você tem que ter isso em mente porque os vegetais, por exemplo, ele tem alguns macronutrientes que ele absorve em grande quantidade. Nós chamamos também de macroelementos. Quem são esses macronutrientes que são absorvidos em grande quantidade pelo vegetal? Nitrogênio, fósforo, potássio, os três NPK, está presente na maior parte das formulações de fertilizantes e adubos químicos, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Aí você tem o enxofre, tá? Que é bastante importante também. Você tem o cálcio e você tem o magnésio, que são outros também que estão bastante presentes nos solos aí, são importantes. Ah, macronutrientes, é porque eles são grandes? Não, porque eles são absorvidos em grande quantidade. Micronutrientes, porque eles são pequenininhos? Não, porque eles são absorvidos em pequenas quantidades, mas são essenciais da mesma forma, tá? Então, o enxofre aqui, ele é bastante importante para o nosso cotidiano, até porque você vai ter o enxofre a partir, tá, dessas formações que nós temos aqui, derivadas do ácido sulfúrico e do ácido sulfídrico, tá? Lembrando que esse ácido sulfídrico aqui, ó, é o H2S, também conhecido como sulfeto de hidrogênio. Nossa, Zé, então esse ciclo é bastante fácil, bem facinho de você guardar. Vou dar uma aumentadinha nele aqui, pra você enxergar melhor aí, que aqui eu acho que essa letrinha aqui está bem pequena, né? Então, olha só, quando você tem as erupções vulcânicas, etc., tal, além de você ter liberação de CO2, você tem a liberação também de grande quantidade aqui, ó, do famoso H2S. Tá vendo aí? E esse H2S aí, na verdade, ele vai fazer parte aí, ó, de nuvens e ele pode descer aqui na forma de precipitação. E um detalhe que, diga-se de passagem, que nós temos um outro fenômeno ecológico bastante comum que refere-se à poluição atmosférica, que a gente vai estudar mais à frente também, já no caderno 6. É um fenômeno bastante recorrente, que é a poluição atmosférica, onde esse ácido sulfídrico, na presença de água, ele vai precipitar-se aqui na forma de chuva ácida, que provoca alteração do pH de vários biomas naturais, que provoca a corrosão de monumentos históricos, tá? Que provoca ferimentos na epiderme de alguns seres vivos mais sensíveis por causa da alteração de pH. Então, essas chuvas ácidas aqui, ó, elas são chuvas naturais que participam do ciclo do enxofre. Por quê? É uma das formas do ácido sulfídrico descer, tá? E essas chuvas ácidas também aqui, ó, elas aumentam o processo de decomposição das rochas, tá? E essas rochas que alteram diretamente no processo aqui da formação das biosfera terrestre, que é a parte da Terra ocupada pelos seres vivos, que é a biosfera, que é um dos 4 pilares da ecologia: população, comunidade ou biocenose, ecossistema e biosfera. Os 4 pilares de estudo básico da ecologia, tá? Então, ó, com esse processo de decomposição, meteorização, você vai ter aqui os rios transportando sedimentos com enxofre dissolvido, tá? Para a região da água, para a região onde você tem aqui os mananciais maiores de água. Então, não só do lençol freático, mas também aí para chegar depois na foz e atingir as regiões oceânicas, tá? E aqui você tem um detalhe interessante também, ó. Se você pegar aqui, ó, esse enxofre que está sendo percolado ou está sendo lixiviado no solo, tá? Ele vai formar aqui nas regiões mais profundas, ele forma o sulfato. Aqui fala gesso, na verdade é sulfato de cálcio que é o gesso, tá? Sulfato de cálcio, o CaSO4, tá? É o famoso gesso, e vai formar aqui os sulfiretos, pirites, nas regiões mais profundas, que vão também depois, posteriormente, doar enxofre, tá? Para a água. Ah, então ele pode doar enxofre para a água, né, Zé? Pode, tá? Então, geralmente, esse enxofre que vem desse ambiente terrestre, ele vai, então, entrar aqui em contato com a água. Mas aí, Zé, e esse enxofre aqui, ó, nessas regiões pantanosas, hein? Nessa região que você tem mais acúmulo de
H2S, região de esgoto, por exemplo. O que acontece aqui? Você tem bactérias que aproveitam esse enxofre e que liberam esse H2S para o ar atmosférico, tá? Então, esses micro-organismos aqui que atuam são normalmente bactérias. Essas bactérias aqui, ó, são bactérias que decompõem a matéria orgânica, produzindo o H2S, o ácido sulfídrico, Zé. Isso, tá? Que pode reagir com o ferro e produz essa outra formulação aqui do sulfeto de ferro, que é a pirite, tá? Mas aqui o que mais interessa é que nessa decomposição, Zé, você vai ter aqui a liberação desse H2S, e esse H2S ele pode ser coletado também, tá? Pelo vegetal na forma de enxofre elementar. Então, quando um herbívoro come o vegetal, ele está ingerindo também plantas, e nessas plantas, o macronutriente é o enxofre. Isso, é o enxofre. Agora, tem outras formas para você devolver esse enxofre para a atmosfera, que não seja as erupções vulcânicas? Tem sim, tá? Os fósseis, quando são queimados, eles liberam diversos óxidos, e um desses óxidos são os óxidos de enxofre. Nós temos tanto o dióxido de enxofre, que é o SO2, como o trióxido de enxofre, que é o SO3. Eles são diretamente liberados para a atmosfera terrestre, tá? Então, esses processos, ó, que a gente chama de geodinâmicas, você pode ter também a liberação direta desse enxofre, tá? Presente nos minerais das rochas, para o ar atmosférico. Então, esse enxofre é importante, ele é muito importante também para a nossa vida, e é importante para a vida vegetal. Lembrando que, quando você está cortando, por exemplo, uma cebola, você vê claramente a ação do enxofre na sua vida, né? Cebola e esse ácido sulfídrico que a gente fala que está subindo, toda vez que você corta cebola, você faz com que haja né, um exalar de H2S. E nesse exalar de H2S aí, ó, esse ácido sulfídrico, quando ele entra em contato aqui com a mucosa do teu olho, ele reage com água, e segundo a teoria de Arrhenius, né, você tem aqui, ó, a liberação de íons H+, aqui, de enxofre, que provoca, e sulfeto, que provoca aquela ardência natural do olho ao cortar a cebola. Nossa, aí você fica aquele olho, todo vermelho, isso, provoca uma irritação natural, tá? E esse processo acontece na atmosfera terrestre. Quando entra em contato com as nuvens, em meio aquoso, você tem a formação, então, e a degradação desse ácido, tá? E o ciclo do cálcio? Mesma coisa do enxofre, mesma coisa do fósforo. Ele é importante, só que ele não cai com tanta intensidade com relação a carbono, nitrogênio, água e oxigênio. Mas o cálcio é importante? Você sabe que é, tanto que a mulher, quando ela entra naquela fase do climatério, da menopausa, você tem um decréscimo, não só hormonal, com um decréscimo hormonal de progesterona, tá? Que a mulher sofre, além do decréscimo de progesterona, ela tem um decréscimo de estrógeno, tá? E esse decréscimo, ela provoca uma diminuição do nível de cálcio no sangue, tanto que mulheres, muitas vezes, quando estão fazendo a menopausa, tem que tomar cálcio, né? Tem que fazer essa reposição de cálcio. Por que o cálcio é importante? Cálcio é fundamental como componente dos nossos ossos, juntamente com o fósforo. No caso dos animais, de uma forma geral, ele é fundamental pela formação dos exoesqueletos, tá? Ele é fundamental na nossa constituição muscular, então ele faz parte lá da nossa contração muscular. Nós tivemos aquela aula lá atrás, falando sobre a actina, miosina, sobre as proteínas contráteis, sobre a teoria de Huxley, a teoria dos filamentos deslizantes, tá? Ele é fundamental também, cálcio, na formação da trombina plasmática no processo de coagulação do sangue. Então, a trombina, ela forma-se na presença de íons cálcio. Então, o cálcio é um elemento inorgânico essencial para a vida, tá? Tanto os animais quanto os vegetais, ao absorvê-lo do solo, na forma de sais minerais, tá? E nós vamos ter aqui as rochas calcárias, que são bastante importantes na liberação desse cálcio. Aí, Zé, eu pego, por exemplo, aqui um elemento, um sedimento aqui de um animal, esse animal aqui está passando por decomposição, cadáver, né? Então, não posso esquecer aqui da reciclagem da matéria.
utilização aqui das bactérias, tá? E dos fungos decompositores. O que eles vão fazer aqui, Zé? Bom, eles vão converter essa matéria orgânica em inorgânica. Algumas delas nós já vimos, fósforo, CO2, amônia. Outra forma é converter em cálcio. Ah, então esse cadáver aqui é convertido em cálcio, e esse cálcio passa a fazer parte aqui dos vegetais, vai ser absorvido pelas plantas. Exatamente. E ao ser absorvido pelas plantas, passa a fazer parte da massa vegetal, né? Da massa inorgânica vegetal, dentro de um bioma. Exato, tá? Ah, então esse cálcio é muito importante para os seres vivos. Sim, quer seja pela absorção direta ou indireta. Então, aí o ciclo da água, hein? Bom, o ciclo da água, quando a gente fala de ciclo da água, é uma coisa que vocês aprendem desde Fundamental 1, tá? Por isso que a gente deixa ele por último, porque parte do pressuposto que mesmo que você não lembre de imediato, você já tem alguma coisa armazenada lá no seu HD, no seu cérebro, tá? Vai estar armazenado na sua massa cinzenta, alguma coisa pertinente ao ciclo da água. Então, quando a gente fala, você desencadeia um gatilho para liberar, então, esse ciclo da água na sua mente, tá? Então, Zé, o ciclo da água, ele tem duas etapas. Ele tem a etapa em que há participação dos seres vivos e a etapa que não há participação dos seres vivos. Nossa, que legal. Então, nessas duas etapas aí. A etapa que há participação dos seres vivos, nós chamamos de ciclo bioquímico da água. E a etapa que não há participação dos seres vivos, nós chamamos de ciclo geoquímico da água, tá? Ah, como que isso acontece? Tá, dá para a gente ver aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o ciclo para vocês aqui de uma forma bem simples. Coloquei. Olha só, como que isso acontece, Zé? Bom, no ciclo geoquímico, então isso aqui é coisa de criancinha. Até coloquei um sol aqui sorrindo para você. Olha só, quando ocorre a precipitação, a chuva, essa chuva, tá? Ou essa neve, ou esse granizo, seja lá o que for, vai chegar aqui no solo terrestre e vai sofrer esse processo aqui, a gente chama de processo de percolação. Não se esqueçam desse nome, tá? Percolação. O que é percolação, Zé? É a lixiviação, muitas vezes colocado assim como lixiviação, como infiltração, tá? É a capacidade que a água tem de se locomover no solo. Ah, então aqui eu tenho a infiltração. Isso, eu tenho a infiltração. Então é facinho. Essa infiltração, ela permite que a água, ela venha fazer parte aqui, ó, do lençol freático, que compõe a água subterrânea. E esse lençol freático, Zé, ele está ligado aos rios e lagos também, né? Ele vai desaguar nos rios e nos lagos. Exato, tá? Até porque também as precipitações ocorrem sobre rios e lagos. Então, o que acontece? Por que o volume de água no planeta, tanto de água salgada quanto de água doce, é mais ou menos estável? Porque você tem um ciclo. A água, ela sobe, ela evapora, tá? Do solo, ou ela evapora em condições naturais. Nós não estamos falando aqui nem de calefação e nem de ebulição, nós estamos falando da evaporação natural, temperatura ambiente, tá? Em torno de 25 graus ou menos, também não tem problema. Essa água que ela vai evaporando ao longo do dia, ela vai evaporando e na forma gasosa, ela vai formar os vapores de água na atmosfera, que à medida que ela sobe na atmosfera, ela sofre um abaixamento de temperatura, condensa esses vapores de água, aí ela se torna na forma líquida. Aí na forma líquida, tá? Aí você vai ter aqui, ó, a descida de água líquida, a descida de água na forma de precipitação. Então isso aqui é sem usar a vida animal, né? Sem usar a vida animal. Agora, você tem também usando a vida animal. Você pode ter evaporação a partir dos animais? Claro que sim. Eu posso ter evaporação a partir dos vegetais? Claro que sim. É o processo que nós chamamos de transpiração. Nos vegetais, esse processo de transpiração aqui, ó, ele é vital para a vida. Nós vimos isso nas teorias lá de Dixon, teoria de Mancha, né? Então, por quê? Porque com a transpiração, você tem eliminação de água na forma gasosa, mas você tem a abertura do estômago que permite sequestro de CO2, fundamental para a vida, fundamental para a fotossíntese, que é a primeira, é o que exerce primazia em termos de
de importância, né, na natureza. Primeiro a fotossíntese, depois crossing over, os dois processos biológicos mais importantes que ocorrem na natureza. Primeiro, a fotossíntese, depois você vai ter o processo de permutação, de crossing over, tá? Que vocês têm que estudar bastante lá na meiose 1, na prófase 1, né? Você vai ter esse processo. Então, Zé, aí você tem a transpiração vegetal. Tem. Vegetal tem gutação também. Em condição de baixa umidade, o vegetal transpira. Em condição de alta umidade, o vegetal realiza gutação. Alguns vegetais, nem todos, né? São submetidos em ambientes de alta umidade. Então, a gutação é a saída de água pelos hidatóides através ou na forma líquida. Na verdade, sai ali seiva inorgânica, né? Água e sais minerais. Mas essa água que sai também, ela vai contribuir para a formação do vapor d'água da atmosfera. Na respiração, Zé, quando a gente respira, a gente não libera água? Claro, ó, faz isso aqui. Esse ventinho que você sente chegando aqui, ó, não é só CO2, não. É CO2 e água, tá? É uma situação úmida. A água está saindo vaporizada. Então, toda vez que a gente está expirando, você está liberando água para a atmosfera e, de certa forma, você está dando a sua contribuição para a formação das nuvens. Então, o ciclo da água é bastante facinho. E o último ciclo é o ciclo do oxigênio, Zé. E esse ciclo do oxigênio? Medíocre, tá? Muito medíocre e muito facinho. Por quê? Porque o oxigênio é o gás que nós precisamos para a nossa respiração. Ele está presente mais ou menos a 20% na atmosfera terrestre. Nossa, verdade, Zé. Então, o oxigênio é um gás presente 20% na atmosfera terrestre. Exatamente. Agora, o que acontece com esse oxigênio, Zé? Bom, esse oxigênio é usado na respiração, tanto do vegetal quanto do animal, tá? Eles vão utilizar esse oxigênio, que é o oxigênio atmosférico. Está utilizado aqui na respiração. Aí o vegetal, após a respiração, o que vai acontecer? Ele libera CO2 para a atmosfera. E esse CO2 aqui, ó, ele vai ser sequestrado pelo vegetal através da fotossíntese, e através da fotossíntese ele vai liberar o gás oxigênio, ou seja, quebrando a molécula de água, ele vai liberar o oxigênio para a atmosfera terrestre. Tá vendo aí? Então, assim, é um ciclo muito fácil. Olha, ó, aí essa água, Zé, que é liberada. A água é liberada pela respiração, a água é liberada pela transpiração, aquilo que nós falamos agora há pouco, tá? E essa água subindo, condensa, chove, vai vir aqui para o meio terrestre, vai para os reservatórios, tá? E depois vai ser absorvida pelos vegetais. Ou quando o vegetal morre também, ele vai liberar, tá? A sua parte de carga orgânica para que ele sofra, então, essa reciclagem da matéria. Então, você tem uma forma de entrada do oxigênio na cadeia, que é através da respiração, tá? Que é a combustão celular. Aí você tem, então, a partir da respiração, você tem a produção de água. Essa água, junto com o CO2, é utilizada no processo fotossintético pelo vegetal e pelos seres clorofilados. Esses seres clorofilados, lá no fotossistema 2, vai produzir o oxigênio, na fase clara da fotossíntese, e esse oxigênio, de forma cíclica, ele continua girando, tá? Na atmosfera terrestre. Então é um gás bastante importante. Então, olha, cuidado, hein? Quando você compara o oxigênio com o CO2, você tem um detalhe aqui que você não pode esquecer. O oxigênio, a concentração dele é de 18 a 20% no ar que nós respiramos. O CO2, a concentração dele é 0,03%. É um fator limitante nas imediações da Terra. Tá? Agora, o CO2 em maior concentração está a 20 mil metros de altitude da Terra. Já o oxigênio, ele é um gás bastante presente, 20% do ar que nós inspiramos contém oxigênio, ao contrário do CO2. Então, sempre faça essa diferenciação.
E aqui nós temos também uma outra forma alótropa de oxigênio, que é o ozônio, né? Tem o O2 e o O3. Eu falei já que esse ozônio está a 35 mil metros de altitude, a gente vai falar sobre ele na poluição atmosférica, tá? Provocado por esses compostos aqui, HCFC, né? Então, esse HCFC aqui, ó, ele converte o O3 em O2, ele retira um oxigênio do ozônio, forma o O2 molecular, é o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio, permitindo uma intensificação da penetração aí dos raios ultravioletas, tá? Então, lembrando do O2 e do O3. Bom, essa parte aqui, também a gente vai encerrar essa parte, e vamos falar um pouquinho agora. Deixa eu ver aqui o que vem na frente aqui. Deixa eu só colocar isso aqui para vocês já, para a gente encerrar. Deixa eu só colocar aí no grupo de vocês. Ciclo biogeoquímico, cadê ele aqui? Vou colocar no WhatsApp de vocês. Ciclos biogeoquímicos 2. Aí a segunda parte da aula. Depois eu esqueço. Vou colocar aí, ó. Tá aí já. Tá no vocês aí. Tudo aquilo que eu falei aqui tá escrito aí, tá? Não tem lógica, não igualzinho, mas foi eu que escrevi também. Bom, ó. E pra gente fechar essa aula, vamos começar falando de um assunto da tarde, que vem logo depois aí, que é a dinâmica das populações. Isso aqui é uma aula de geografia, inclusive. Muito fácil. Vocês que já tiveram a aula comigo e com a Lenise também, de genética de populações, e essa aula comigo foi bem agora recente, né? A Lenise foi mais no início do ano. Vocês tiveram aquela parte de genética de populações, então é fácil você estabelecer a conexão das leis de Hard, tá? Conexão dessas leis de Hard com a genética de populações. Ah, é fácil, Zé? É extremamente fácil. Por quê, Zé? O que é população? População na ecologia é a formação de indivíduos de uma mesma espécie ocupando determinada área. E essas espécies têm como características se reproduzirem e produzirem descendentes férteis. Mas agora, como é que se dá esse processo de movimentação das populações, hein? Bom, esse processo de movimentação das populações é aquilo que você vê lá em geografia em crescimento demográfico. Crescimento demográfico. A população pode estar crescendo ou ela pode estar diminuindo. Ela pode estar aumentando significativamente ou ela pode estar regredindo, pode estar caminhando em vias de extinção, ou ainda uma terceira opção, ela está ali no meio, tá? Ela está numa estabilidade. Ela está numa estabilidade. Isso. Ela está numa estabilidade. Então, deixa eu entender. Como é que eu vou, então, mensurar o tamanho de uma população dentro da ecologia? Bom, dentro da ecologia, você vai mensurar o tamanho dessa população, tá? Através do crescimento e do decréscimo. Quais são os fatores que vão mensurar ou vão medir o crescimento e decréscimo dessa população, Zé? Então, como crescimento populacional, nós temos dois fatores. Quais são esses fatores? O primeiro fator fundamental para o crescimento populacional é o número de indivíduos que nascem nessa população. Lembra lá do João Vinícius. O outro fator está relacionado com a migração de indivíduos que entram nessa população. A gente chama de imigração, né? Hoje usa mais só migração, mas imigração são os indivíduos que entram nessa população, são os indivíduos que se somam a essa população. Então, natalidade e imigração, lembra na tua cabeça assim, NI, são fatores de acréscimo. Em contrapartida, M de Maria e mortalidade e emigração, são fatores de decréscimo dessa população, tá? Então, como é que eu estabeleço a comparação para eu saber se uma população, na ecologia, é uma população que está em condição de crescimento, população que está diminuindo?
Bom, toda vez que natalidade mais imigração é maior que mortalidade mais imigração, toda vez que o número de indivíduos que nascem e que entram é maior do que os que morrem e saem, eu tenho uma população em franco crescimento. Em contrapartida, todas as vezes que você vai comparar, tá, uma população e você vê que a natalidade de imigração é menor do que a mortalidade de imigração, você tem uma população que está caindo, está diminuindo. E quando você tem uma estabilidade, mais ou menos natalidade de imigração é quase igual à mortalidade de imigração. Aí você consegue manter um número fixo de indivíduos naquela população por um longo período de tempo, tá? Então, esses são os fatores que levam a acréscimo e decréscimo da população. Agora, aí você vai ter aqui a densidade populacional, né? Então, isso aqui é óbvio, que você aprende na geografia também. Você vai calcular a densidade em função do número de indivíduos pela área ou volume. Por que pela área, pelo volume? Quando você está trabalhando em indivíduos terrestres, nós usamos aqui a demarcação territorial, a área, em metros quadrados, em centímetros quadrados, em milímetro quadrado, depende do tamanho do indivíduo. Agora, quando você está trabalhando em indivíduos, com indivíduos aquáticos, nós usamos aqui um outro tipo de demarcação. Qual que é a demarcação que nós usamos? Nós usamos o volume, porque esses indivíduos aqui, aquáticos, eles estão na água, pô, então não dá para você falar está em tantos metros quadrados, não, ele está ocupando, como se fosse um aquário, um determinado volume, então nós usamos aí o metro cúbico, centímetro cúbico, e assim por diante, tá? Então você pode, então, determinar, e aqui vai falar aqui das taxas de acréscimo e decréscimo dessa população, que interfere diretamente, tá? E outras situações também, que a gente vai ver na ecologia, a gente vai estudar muito isso na cinecologia, inclusive nas próximas aulas, você vai ver essas questões aqui, ó, pertinentes, tá? Ah, Zé, aqui está tendo o quê? Estou tendo uma águia ou um gavião caçando ratos. Que legal. Está caçando ratos. Então, a gente vai ver aqui como é que o predatismo, por exemplo, quando você tem um predador e uma presa, como é que o predatismo é uma relação desarmônica dentro da cinecologia que vai interferir diretamente no tamanho de uma população. Como é que isso vai acontecer? Nós vamos estudar isso, tá? De uma forma bem simples. Estou pensando na prova de biologia de vocês, eu acho que eu vou dar só ecologia nessa prova, tá? Naquela que vai ter lá, acho que são 6 questões minhas e 6 da Lenise, coisa assim, né? Vai ser um dia só para biologia. Eu vou dar 6 questões diferentes para cada grupo, tá? Mas vou dar 6 questões para vocês fazerem nessa prova. Só de, eu acho, a matéria que eu vou cobrar vai ser mais ecologia mesmo, na última prova nossa. Vamos dar um tema só. Sexta-feira, estequiometria e ecologia, próxima prova. Então, Zé, esses fatores de predação aqui, ó, eles interferem na população? Bom, nós vamos ver aqui que é um equilíbrio, que nós chamamos de equilíbrio ecológico. Quando você tem uma superpopulação de ratos, por exemplo, há necessidade de interferência de um predador. O predador sempre interfere na população, mas muito mais quando você tem uma superpopulação, tá? Porque o predador agindo, você vai ter um equilíbrio dessa população de ratos. Quando você elimina o predador natural, você tem um desequilíbrio populacional. Você tem uma superpopulação de ratos, tá? E poucos predadores. Aí você tem uma dificuldade, ou você não tem predadores, aí a população de ratos só vai crescendo. Então nós vamos ver como é que se dá esses processos. Não é só o gavião que vai caçar o rato, quem vai caçar o rato também pode ser uma coruja, em se tratando de aves, pode ser uma coruja também, que vai competir com o gavião pelo rato. Aí você tem outras situações de competição entre animais, tá? Que interferem na população. Então, aqui você tem o começo da caça, aí você tem aqui o término da caça. Aqui você tem muitos ratos, aqui já houve um nivelamento, tá? Então, você vai ter o que nós chamamos de equilíbrio ecológico. Nossa, mas quando eu estou assistindo aqueles canais, né, Zé? Aqueles canais que são legais, do grupo Discover lá, etc., eu acho muito triste quando o leãozinho, ele come, né? Ele vai comer lá o bichinho e tal, né? Você pode achar triste, mas aquilo é o normal, aquilo é o ciclo da vida, tá? O único ser que não tem, digamos assim, tem, mas que não tem uma ação tão assídua do seu próprio predador natural, é o homem.
né? Por isso que nós temos problema de superpopulação no mundo, e é um problema que a gente vai ter que conviver no futuro. E é lógico, mas se eu cair na floresta, o leão pode me comer, é um predador. Predador. Se é uma presa, ele é um predador. Aí você tem uma condição racional que dificulta a ação de predadores da sua própria condição. Aí você tem, então, um crescimento exponencial dessa população humana, né? Daí vem aquela questão que vocês estavam falando semana passada, Thomas Malthus lá, o cara é louco ou não é louco? Não, não é louco. Então, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho, então, para eu saber a taxa de crescimento, é isso aí, ó. Natalidade e imigração, menos mortalidade e emigração. Nossa, aqui é situação muito facinha, distribuição do indivíduo, tá? Dos indivíduos de uma população. Eles podem estar agrupados ou agregados. Você pode ter, né, que nem acontece no Brasil, a maior parte, que é uma distribuição, tá, da população, ela é heterogênea, não homogênea. Aqui no Brasil não tem nada de homogêneo, mas a população europeia, muitas vezes, você tem lá a população homogênea, tá? Estão localizados na Europa como um todo, é uma população que nós chamamos de população regular. Ou você pode ter uma distribuição aqui, ó, misturada, ou heterogênea, ou ao acaso. Então, você tem indivíduos, então, se concentrando em determinadas áreas específicas geográficas daquele local. E no Brasil, a região mais populacional é a região sudeste e sul, né, do Brasil. As outras regiões, você vai encontrar aqui várias regiões esparsas com relação ao crescimento populacional. Aí vai mostrar para você aqui um exemplo de cardume, um exemplo de população agrupada, tá? Os peixes no mar. Você vai ter aqui um exemplo de população homogênea, que você vai encontrar aqui, por exemplo, os pinguins na Antártida, né? Então tá aqui, ó. E aí vai te apresentar também um exemplo de população random, que significa mistura, né? Em vez da palavra do inglês mesmo. Então, você vai ter aqui a população de preguiças, tá? Nossa, a preguiça aqui, ó, ela está esparsa, ela não vive agrupada. Quero te dar os exemplos aí. Isso aqui é coisa de criança, na verdade, matéria de criança, geografia. E aqui, ó, as curvas de crescimento populacional. Bom, isso aqui é muito importante. Então, quando você analisa aqui uma curva de crescimento populacional, você vai ter o que nós chamamos de potencial biótico de uma população. Nossa, Zé, então aqui, o que é esse potencial biótico? É a capacidade ou carga máxima biótica. São as nomenclaturas que normalmente vocês encontram aí nos vestibulares. O que é isso, Zé? Me explica. Bom, muito simples. Aqui você tem a resistência do meio, tá? Com relação ao crescimento da população. E aqui você tem o crescimento, que é a curva de potencial biótico. O que é essa curva de potencial biótico? É a quantidade que uma população ela pode crescer se não houvesse nenhuma resistência ambiental. Lembra aquela foto anterior? Imagina se não houvesse o gavião. Que superpopulação que nós teríamos de ratos ali. Tá? É a mesma que ocorre no interior dos esgotos, porque ali já dificulta a presença de um predador natural do rato. O que acontece ali com o rato é a competição por nutrientes, e o mais fraco ele acaba morrendo, né? Aí acaba, então, sofrendo atitude de canibalismo, que é outra forma também. Se você não tem um predador, você desenvolve um próprio predador dentro daquela população. Predador não, um canibal, porque canibal é um indivíduo que mata e come o outro indivíduo da mesma espécie. Aí você tem um canibal. Nossa, que legal. Então, quando eu não tenho uma resistência do meio, quando eu não tenho um predador, quando eu não tenho um parasita, quando eu não tenho uma Covid, então, ó, esse crescimento aqui da população ele é exponencial, vai aumentando, aumentando, aumentando. Mas isso na prática não acontece. Ainda que nós não temos predadores que nos perseguem diretamente, mas nós temos parasitas que nos perseguem. Olha a pandemia. Nós temos doenças que nos perseguem. Olha o vírus HIV. Olha o vírus Ebola, né, que há mais de 40 anos após o seu surgimento, tá, nós não temos ainda uma cura. Nós temos um tratamento efetivo, mas não temos uma cura, uma erradicação desses vírus. E a Covid, até então,
por mais de quase chegando aí a um ano de Covid, mais de um ano, né? Porque ela começou mesmo de outubro para novembro, completando um ano. Na China, não houve até então uma medicação, um retroviral efetivo para o tratamento da Covid. Tem uma mistura, tá, que é utilizada hoje, e você tem um tratamento também com células clonais, de indivíduos que já tiveram, para você estimular o indivíduo a produzir anticorpos, mas, por enquanto, nós não temos vacina, e ontem o Dória já deu aquela notificação que estava muito entusiasmado, achando que em dezembro, já falou que não tem data para vacina mais. Ele havia previsto a data de dezembro, não tem mesmo. Nós colocávamos aí para o meio do ano, isso com muito otimismo, tá? Mas provavelmente uma vacina efetiva, até se imunizar toda a população mundial, você ter logística de produção, blá, 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 vai entrar 2022 aí nesse processo de imunização, tá? Então, olha só, aqui eu tenho a população crescendo e aqui eu tenho a resistência do meio. Esse gráfico você vai achar muito em vestibular de uma forma geral, tá? Essa resistência do meio aqui, ó, ela é fundamental porque a Covid é uma pandemia, mas é a natureza se manifestando, de certa forma, para regular a população. Isso é um fato, tá? A peste negra matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa. A gripe espanhola matou mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Matou. Mas isso é uma resposta da natureza com um parasita para, de certa forma, também diminuir, tá, a população em caráter mundial. Mas a Covid já matou mais de 1.200.000 pessoas no mundo. Só no Brasil, 154, 155 mil pessoas. Nos Estados Unidos, 220 mil pessoas. Tá? Então, assim, isso são fatores ambientais também, que atuam, biológicos, que atuam para controlar a população. Então, essa resistência ambiental aqui, ó, a resistência do meio, ela é fundamental para evitar a superpopulação. Então, aqui eu tenho crescimento teórico, sem nenhuma resistência. Aqui eu tenho o fator do meio, que pode ser o predatismo, para evitar que tenha muitos cervos na África, tá? E aí, com a resistência, eu tenho essa terceira curva aqui, ó, que é o crescimento real da população, que ela tende sempre, ó, a uma determinada estabilidade, tá? Vai tender essa curva que a gente chama de curva meio que sigmoide, na matemática, a palavra sigmoide, né? Que ela vai tender essa estabilidade com o passar do tempo. Então, aqui é o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, tá? Então, esse gráfico, que você tem o número de indivíduos e o tempo, ele é fundamental. Carga biótica, resistência ambiental e o crescimento real desses indivíduos. Mas isso aí é bem facinho, né, Zé? Bem facinho, mas só que tem alguns aspectos, quando você compara aqui, tá? Você vai ter aqui alguns aspectos interessantes. Por exemplo, então, dentro daquilo que eu acabei de falar para vocês, ó, o que oferece resistência ambiental? Diminuição da taxa de oxigênio, por exemplo, você tem um aumento da DBO na água, aumento da demanda bioquímica de oxigênio, escassez de alimento, doenças, predadores, tá? Espaço limitado. São fatores que representam a resistência ambiental dos ecossistemas, tá? E, ó, você está vendo uma mão aqui empurrando para baixo, esses fatores aqui, ó, eles inibem que o potencial biótico atinja o máximo, sendo aqui um fator de regulação para a capacidade de suporte de crescimento desses ecossistemas, tá? Então, normalmente, a gente vai ter essa curva aqui, que é essa curva meio que sigmoide. Ela tende a ter um ápice e alcançar uma estabilidade após o processo de resistência ambiental, tá? Não sei se ele vai apresentar aqui também os gráficos pertinentes aqui à competição. Deixa eu ver aqui se vai ter aqui. Não, ele vai falar sobre o predatismo, a gente vai entrar já na outra parte que regula o tamanho das populações, das gerações. Aqui você vai ter morte por falta de alimento. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui também você tem, ó, uma população gráfico, que é mais gráfico. Você tem os anos de 1910 e 1950,
Você tem uma população aqui com crescimento acelerado, depois, ó, você tem algum problema com essa população, e a partir desse problema aqui você tem uma queda drástica, tá? Por causa do esgotamento de recursos, você aumenta a mortalidade, e essa população acaba caindo muito, e pode chegar, que a população de renos, ó, pode chegar, ou chegou, a vias de extinção, na década de 50. Ele mostra aqui a rena, tá? Ele mostra outros fatores aqui, essa população aqui ao longo das gerações, ó, não só por falta de alimento, pela morte. Ah, faltou alimento, o indivíduo ele é mais fraquinho. Se ele é mais fraquinho, ele fica mais doente. Ah, então tem uma superpopulação. Mesmo se eu não tiver predadores naturais, vai aparecer doenças para matar muita gente ou muitos animais dessa população. Por que os grandes problemas ocorrem na China? Olha a população da China. Olha o tamanho de explosão populacional que nós temos na China, tá? E a população também, ó, ela é mantida em equilíbrio a partir dos predadores naturais. Aí você tem uma curva aqui, que a gente chama de curva sigmoide, que é o equilíbrio dessa população que a gente viu, tá, atrás. Então, basicamente aqui, ó, os fatores que regulam o tamanho da população, competição entre os seres vivos, tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes, predatismo, ou predação, tá? O parasitismo, que é o que nós estamos vivendo com a Covid, são os fatores que vão diminuir aí o tamanho populacional. A gente vai estudar esses fatores aqui no caderno 6, tá? Que é bem facinho. A gente vai ver como é que eles funcionam. E para a gente fechar aqui, é esse gráfico que eu queria, ó. É quando você tem aqui, ó, os paramécios aqui, duas culturas aqui vivendo, tá? Juntas. Quando você coloca eles para viver juntos, ó, aqui você tem a curva deles separada e a curva mista, tá? Quando ele está vivendo sozinho aqui, e aqui você tem quando ele está vivendo junto. Olha como é que o crescimento sozinho, ele cresce muito mais. Por quê? Porque quando você mistura os dois, olha o que acontece aqui, ó. Um começa a prevalecer sobre o outro, aí vai gerar competição entre esses protozoários aqui, que é o Paramecium caudatum, tá? Esse protozoário aqui, ele é interessante, você tem tanto Paramecium caudatum quanto Paramecium aurelia, é um protozoário cilióforo, né, aquele que apresenta cílios, é um dos protozoários mais desenvolvidos na escala zoológica. Então, ó, uma população acaba prevalecendo e inibindo, por competição, o tamanho da outra população, tá? Então, nós vamos ver sempre isso aqui, ó, esse gráfico da lince, que é predador da lebre, ele é sempre uma constante. Quando você pega aqui, ó, você tem superpopulação de lebre, no gráfico, é porque o predador, ó, está pegando de 1845 a 1935. O predador está em baixa, tá? Normalmente, quando um aumenta, o outro diminui. Aí esse aqui está muito em alta, Zé. Tem muita lebre. Aí ela não tem alimento, começa a ficar desnutrida, começa a ficar mais, tá, previsível para doenças, começa a ficar mais doente, morre por inanição, mesmo sem o predador, e morre, tá, por falta de alimento, inanição, e morre por doenças. Aí a população dela começa a cair, e juntamente com a queda da população dela, do predador começa a aumentar. Então, sempre quando o predador começa a aumentar muito, começa a diminuir a presa. Sempre quando a presa começa a aumentar muito, é porque a população de predador é muito grande, e se tem pouca presa, ele começa a morrer também pelas mesmas condições, falta de alimento e doença, tá? Desnutrição. É isso. Tranquilo? Isso aqui é uma parte da biologia fácil, mas que requer atenção. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai parando por aqui, nós estamos no nosso limite de aula. À tarde eu volto com vocês, tá? Eu volto com vocês às 1h30. E o Xavier ontem me falou que não tinha aula da Lenise, que tinha aula da Lenise ontem, e não tinha, né, seu Xavier? Porque eu não via. Oh, mas ela marcou, viu? Ela falou que ia ter na segunda, depois do feriado. Então ela esqueceu, tá com algum problema. Tá, então foi, tá, ela marcou mesmo, né? Então beleza. Ah, mas hoje à tarde... Aí, tipo... Mas, Xavier, na dúvida, quem que é o culpado? Xavier. Claro. Você tem dúvida disso? Não vou culpar a Maria Elisa, não vou culpar a Juliana Leal, Carol Leal. Aliás, ontem eu vi a Carol Gama.
Vi a Carol Gama, depois de tanto tempo, tava ela e a mãe fazendo caminhada. Né? Legal. Carolzinha. Pessoal, Não vai culpar a Melissa, não vai culpar a Juliana, vai Hum? culpar o bobo aqui, né? Claro, meu. Paraguai nosso, meu cara. Descarga elétrica da sala. Beleza? Então, vocês têm aula agora, eu também tenho cursinho. Abração, até 1h30, tá? 1h30 eu volto com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Mas Tchau, Zé. valeu. Tchau, Zé. Até mais.